Deixa eu ver se começou aqui, Mauri. Sim. Eu não estou vendo os números aqui. Começou. Já está Tá valendo, ligado, né? tá ligado. Já está ligado. Já coisou. Já está valendo. Mano. Já está valendo. Obrigado, mano. Você quer começar cantando? Você quer começar falando? Você que quer, velho. Eu faço o que você quer. Vamos começar então. Pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais uma edição do Buda Jardim Musicando. Mais uma vez no Bar do Frango, do nosso querido Tatal. Recebendo hoje nada mais, nada menos do que Mauri de Noronha. É, ele mesmo, Mauri de Noronha. Boa noite, Mauri. Tudo bem com você? Boa noite, mestre. Como vai, Duda? Tudo bem. Comece como você quiser, tocando, falando, declamando. O sol nasceu bem cedo, como de costume, com seu lume eterno, fogo sobre o rio. E segue o desafio, correr pro mar. O vento não desiste de seguir cantando. Em tudo que existe tem alguém sonhando, razão da poesia de um cantador. Eu quero tanto te encontrar, eu vou te guardar nesta canção. Deslizo sobre as águas que alimentam vidas, vidas festejantes, tristes, despedidas, amores convalidos, imensas paixões, anoiteceres plenos de estrelas vivas, visões reluzentes, luas compassivas, complacentes brisas sobre as peles nuas. Não sei viver sem teu olhar. És a filha mãe desse sertão. Yeah. Boa noite. Como é o nome dela? Navegante do São Francisco. Navegante do São Francisco. Eu fiz lá na Bahia em 2001. 20 anos. 20 anos. Você estava passeando lá? Não, eu fui fazer o filme Narradores de Javé, da Eliana Café. Sim. Eu fui, na verdade, participar auxiliando o meu irmão, que era iluminador de cinema, iluminador, chefe de iluminação, que era o Marquinho Noronha. Era um camarada bastante Animado. solidário. Sim. Então o Marquinho me chamou, eu estava desempregado, que é a minha profissão, por essência, desempregado, né? Sempre trabalho, vivo disso, de canções, da música, da arte, mas sobrevivo de outras maneiras. Sim. Aí o mano disse, poeta, vamos lá fazer. Fui junto, carregar o caminhão, parte elétrica. Aí um camarada me mostrou uma fotografia do Rio São Francisco, uma fotografia do sol no rio. Parecia fogo. Sim. O sol nasceu bem cedo, né? Como de costume, com seu lume eterno, fogo sobre o rio, e segue o desafio de correr para o mar. Né? Sim. A partir desse pressuposto, daquela fotografia, fiz essa canção. E outras ali. Sim. Do Rio São Francisco só tem essa só? Nessa mesma época, eu mostrei lá no Boldrin. Na verdade, ele quis. Eu nem queria cantar essa música lá não. No Senhor Brasil, mas ele disse, essa música aqui o meu trabalho é temático, né? Aí eu disse, tudo bem. Que seja. Queria mostrar outras coisas. Eu estou perto de casa, às margens do São Francisco. Sigo nessa direção.
Destino dos sertões. Gambeleira, bom Jesus, sentindo soprar do vento e a poeira me conduz. Um blues lá do sertão. Um blues sertanejo. Se é que isso é possível. Falando em Essa é a sertanejo. segunda parte, mas não há precisão. Sim. Mauri é pernambucano, da cidade de Garanhuns. Sim. Veio para São Paulo logo cedo, com Com 14 anos estava aqui. 14, No 15 anos. Bexiga aqui. Veio para Na cá. rua Conselheiro Carrão. E veio por quê? Veio. A família veio A família veio, teve que vir, né? pra cá. Na época, meu pai tinha sido morto há pouco tempo, assassinado numa tocaia. Rapaz, a cara já desparece. Né? A minha mãe carecia de um tratamento de câncer. Então, esses dois eventos nos trouxeram Fizeram para cá. vir para cá. E foram parando por Bexiga. Fomos pro Bexiga. Que lugar, hein? Rua Conselheiro Carrão. Sim. Tem a Avenida Conselheiro Carrão, que é aqui na Zona Leste, na Zona Leste, e tem a Rua Conselheiro Carrão, no que é centro lá no de Bexiga. Lá no Bexiga, na Bela Vista. Exato. Ou seja, Eu ela falei, eu adoro aquele o canto. ponte dos artistas, dos poetas. Eu, quando menino, não identificava muito esse aspecto. Sim. Né? Só veio saber disso depois. Fui estudar lá na escola Maria José. Major Diogo, Sim. São Domingos. Fui ali. Eu sempre fui de Caxias, né? E foi ali que eu principiei a poesia. Com uma professora chamada Gilda, que ela fazia jograis. Professor de Não são português. saraus, jograis, Sim. efetivamente. Botava os alunos para falar poesia e tal. Aí eu me danei, gostei, foi daquilo, né? Porque eu já cantava lá Sim. da coisa da manifestação nordestina, da poesia oral, da falação, da cantoria, dos repentistas. Aquilo eu escutava muito de manhã. Eu vim para cá, eu entrei em contato com a poesia escrita, a poesia dos livros. Sim. Não é? Que infelizmente os meus conterrâneos não faziam parte desse contexto a priori, a princípio, senão Manuel Bandeira, Sócrates Dias, lá do Maranhão, Manuel Bandeira aqui de Pernambuco, que era contemporâneo do meu século. Sim. Gonçalves Dias anterior, lá do Maranhão. Augusto dos Anjos da Paraíba, também do princípio do século XX. Né? Essas pessoas me tocaram muito. Você leu bastante. Quando a professora me mostrou, eu não conhecia, eu só conhecia a cantoria dos repentistas. Então, no bate-papo que a gente teve aqui mesmo, no Bar do Frango, com o Tom Cabello, Sim, ele figura e a maravilhosa. menina Esther Esther Alcântara, estávamos falando exatamente... Ambos daqui, Sim, paulistanos. sim. E ambos, nós estávamos falando exatamente sobre essa importância, né, do professor na vida, né, do aluno, enquanto protagonista, né? Porque não somente ele aprender, mas ele também, o professor aprende com ele também, né? A recíproca é verdadeira. E foi ali que esse incentivo da professora de português que incentivou o Tom também. Foi. Eu carregava aquela vontade comigo e ela Deu um empurrão. generosa, né? Sim. Assim, vou falar uma coisa. Aí eu gostei de declamar poesia. Tomou Adorei. gosto pela coisa, né? Parecia que fazia parte da minha existência aquilo ali.
de falar Castro Alves, de falar Gonçalves Dias, de falar Olavo Bilac. Até o dia que começou a escrever também. Comecei imitando o Camões, né? O Camões lá, o amor é um fogo que arde, não se vê, é ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aí eu comecei, a saudade é o que se sente com a distância, a lembrança de quem não quer esquecer, é a dor de quem não quer vigilância, é o que se percebe sem querer. Foi por aqui e por aí que eu comecei, imitando Camões, sim, como se pudesse, como se fosse possível. Bom, mas enfim, Irmão, chegou o momento em que você teve que botar isso para fora, escrever, compor. Quando isso começou mesmo? Foi logo cedo? Logo que eu cheguei aqui com esse choque. Já começou ali mesmo? Eu peguei um caderno, não dava a escrever, sim, tudo joguei fora porque não valia nada. Mas, de qualquer forma, não sei nem se vale hoje. Hoje já não jogo fora, sim. Independente de valer alguma coisa ou não jogo fora. Né? Sim. Simplesmente dou continuidade. O que escreve hoje já é o quê? Já é no tablet, já é no celular? Sabe, eu sempre escrevi num caderno, mas se alguém pegar o caderno não vai entender nada, porque é uma bagunça dos demônios. É mesmo? Irmão, se alguém pegar o caderno, não sai nada, não vai entender. Uma parte daqui, uma parte lá, só eu entendo. Mas sempre foi assim. Não? Eu escrevo. Aí agora não vou na rede social direto escrever um texto, sim, lá. Claro. Né? Escrevo antes, e sempre assim. Lá no caderno lá escrevo com a caneta mesmo a ideia. Você acha importante as redes sociais no seu trabalho ou não? Para mim, necessariamente, para todo mundo, a comunicação. Acho que as redes sociais não tem mais como não usá-la, né? Reverter. E tem que usar. Nem precisa. Tem que usar. Eu acho que tem o abismo da mentira, da hipocrisia, da sacanagem mesmo. Mas isso o ser humano sempre foi assim. A rede social só torna isso mais célere, mais rápido. Mas o ser humano sempre teve esse caráter ardiloso, né? Sim. De valorizar suas verdades absolutas em detrimento de outras posições. E eu acho que o pessoal de direita, da extrema-direita, é muito eficiente nisso. Sim. Mentir. Promover a mentira. Desde menino que eu escuto aquela história. Comunista come criança. Eu escutava isso. Mas no menino lá do sítio eu ficava com medo. Comunista come criança. Eu ficava com medo de alguém que pudesse ser comunista. Sim. Eu digo, caralho, mas se você partir do pressuposto da etimologia do termo comunista, né? Não é bem isso, não né? Pode, né? Uma solidariedade para com o mundo, para com a sobrevivência. Mas até chegar nesse conceito, até você ir buscar isso daí... Não careceu muito tempo, porque o meu irmão mais velho, o Mozart Noronha, aqui é pastor, evangélico, mas é luterano, é um pastor. O pessoal fala, quando fala pastor, a gente chega a treme, né? Dá medo, né? Ele é o pastor, né? O pessoal que tem se aproveitado da população em geral, do pessoal que carece. Diga-se passagem, o caso que houve essa semana aí, né? Do vídeo que vazou, né? Dos pastores, Pois é. Da educação, da verba destinada. Pois é. Esse é um aspecto explícito de interferência. Sim. Né? Eu me refiro até à coisa cotidiana desses pastores que manipulam a ideia da pessoa a partir do medo da pessoa, impingindo o medo, né? A tragédia da existência humana.
é uma maneira de manipular, é você primeiro jogar o medo. Mas como eu falei do Mozart, meu irmão, eu quero defendê-lo. Ele foi a pessoa que me influenciou no sentido de lutar pela existência humana. Então, não é uma regra absoluta dizer que os partidores são figuras manipuladoras da consciência. Não é por causa do humano, mas ele é um exemplo de uma figura contrária a isso, essa manipulação, um defensor da vida. É um acusado de comunista, como se isso fosse uma acusação. Para mim isso é um privilégio, né? A ideia do comum, de dividir a riqueza. Se não for por aí, não há permanência da existência humana. Se não se partir do pressuposto do comum, da divisão da riqueza. Porque o que há é concentração. Uma parcela, uma pequena parcela com toda a riqueza, a grande maioria na miséria. Sim. Quando eu falei esse caso das redes sociais, no sentido de que tem algumas pessoas que ainda resistem, né, a conviver com isso. Eu tenho um amigo mesmo que ele tem sérios problemas quanto a isso. Ele é músico também e ele fala, poxa, como era antigamente, né? Muito mais fácil você lançar um disco. Hoje em dia você tem que lançar nas redes sociais porque é a única coisa que tem. Hoje é muito mais fácil. Nesse sentido, é mais fácil. Mas ele diz no sentido do retorno. Né? Ele acha que seria muito mais... Porque, vamos ser sinceros, é interessante tanto um quanto o outro. Agora, a questão somente da divulgação não é o suficiente para que o seu produto chegue até o consumidor, né? Vamos dizer, no fato de um disco, de um CD, do seu trabalho palpável. Então, o trabalho hoje em dia ele não está mais no físico, né? Ele está mesmo nas redes sociais. Isso é lá onde está o seu trabalho. Eu entendo o que ele fala. Essa é a queixa dele. Você compartilha disso? Eu acho que eu nunca tive facilidade por fazer arte. Fazer arte sempre foi uma irreverência. Eu parti sempre da utopia, de seguir adiante, como disse Eduardo Galeano. Para que serve a utopia? Seguir adiante. Então, eu parti sempre da utopia de fazer canção para seguir em frente, seguir adiante. Antes, as valorizações das gravadoras, muito forte. No momento atual, quem tiver conhecimento desse aspecto, dessas quem souber lidar com isso, plataformas, né? Eu não sei lidar. Sim. Eu não sei lidar. Mas eu acho que tem pessoas que sabem e conseguem sobreviver do seu trabalho hoje, possivelmente, de uma forma mais abrangente das possibilidades todas, desde que se utilize o conhecimento dessas coisas da internet. Sim. Eu não sei mexer, por ignorância. Consegue sobreviver assim. Antes era difícil, hoje permanece difícil de uma outra maneira. Só mudou a roupa. Não defendo mas continua... teses anteriores, não sou saudosista, nunca fui. Sim. Mas sobre a questão da divulgação do seu trabalho, ele é feito pelas redes sociais, tem um outro meio, ou é somente esse também? É esse mesmo. Toco aqui, no Bar do Frango, virou meu show, faço uma apresentação aqui com meu amigo Tatal, muito generoso, me cede o espaço para que eu cante aqui. Sim. É um outro lugar. De vez em quando, o Luiz Carlos Bahia, que é um grande talento, um ator maravilhoso, músico, compositor, um artista fantástico, Luiz Carlos Bahia. De vez em quando ele consegue me levar para algum evento, alguma coisa que nem cachê, que é a coisa mais rara que pode existir. É um artista alternativo. Eu não me coloco enquanto alternativo, eu me coloco um artista como
dentro de um outro contexto que não está no meio da mídia. Sim. Aí sempre conta com a generosidade de um Luiz Carlos Bahia, que de quando em vez, quando... Vem cá, poeta, fazer o show aqui. Aí eu tenho um cachê. Já umas 2, 3 vezes ele já fez isso comigo. E é uma raridade isso acontecer também. Vamos ouvir mais uma? Vamos. E agora? Bom. A que você quiser. Se ajeita aqui. Me sinto cercado de pedras e muros em qualquer lugar. A justiça rasteja e o trajeto do mundo não tem direção. O vento nos leva e as veredas são feras a nos espreitar. Profundas feridas são marcas do sonho de fazer canções. Eu vou pelas ruas debaixo da sombra da embriaguez. Há 1000 armadilhas por todas as trilhas de um sonhador. No meio de tudo que não faz sentido, só fiz te perder. Me resta a fuligem da grande cidade como inspiração. As minhas palavras que não servem pra nada só querem dizer: a terra dos homens que nos dão a fome, um grande prazer. Eu vou pelas ruas debaixo da sombra da embriaguez. Há 1000 armadilhas por todas as trilhas de um sonhador. Eu estou resumindo. A música é isso. Só que o arranjo sempre é uma declamação, né? Qual o nome dessa? Essa se chama... Porra, eu tenho um problema danado com os títulos. E hoje que eu tomei umas cachaças, umas cajebrinas, né? Vim pra cá com uma responsabilidade imensa de quem sonha, né? Eu acho que de quando em vez as cachaçinhas fazem a gente sonhar um pouco a mais. Essas duas que você tocou, ambas são suas sozinho ou é São. parceria? São minhas. Sozinho. Mas você tem parcerias também? Tenho parcerias com o Emanuel de Almeida, que partiu para outro universo, mais jovem do que eu, ou melhor, menos velho. E Quem mais? Parceiro. o Santiago Dias, parceiro também. Escritor. É. Poeta. Eu, na verdade, sempre me atenho muito a fazer a letra. Eu tenho uma influência muito grande no texto, né? Porque eu sou muito mais poeta do que músico. Santiago também é um poeta. É poeta também. Então, nós dois não fizemos algumas coisas juntos. Ele colaborou na letra comigo. Sim. E eu fiz a melodia das coisas que fizemos. Ele trabalhou muito com o Emanuel de Almeida, porque ele fazia poesia e o Emanuel fazia melodia, como ele fez para mim. Essa música aqui, por exemplo, em propositação do livro de 1990, livro do? Meu, chamado Mauri de Noronha, Vagabundo da Silva. Eu disse na primeira página que Vagabundo da Silva não é autodefinição, é denominação de terceiros que acabo de assumir só para fazer raiva. Isso é Mauri de Noronha, Vagabundo da Silva. Quantos livros você tem, Mauri? 3 livros. 3. 2 independentes e um pela Lavra Editora que saiu ano passado, que é A Rebelião do Amor. Eu nunca fui muito romântico, mas a Neuza Braga me tornou romântico ao extremo. Eu cresci a retratar através das palavras, né? Ou tentar. E minhas palavras são muito menores do que a presença, a existência dela. Mas essa é uma música anterior. Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada.
por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar coisas tristes, que não queiram chorar por sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar coisas tristes, que não queiram chorar por sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas. Parceria com o Emanuel de Almeida, essa se chama impropositação. Não, repita. Qual o nome? Impropositação. É um neologismo, uma palavra criada que pretende significar não de propósito. Muito bem. 3 livros, quantas músicas? Sim, não. Bastante. 50, 60, 70, sei lá. Por aí. Nunca como Paulo César Pinheiro. O pessoal falou, alguém entrevistando Paulo César Pinheiro, 1000 músicas. Eu disse, caralho, como é que alguém pode fazer 1000 músicas? O Paulo César Pinheiro faz 1000 músicas excelentes, né? É isso. Eu uma melhor que a outra. Em toda a minha existência para 50, 60 músicas, se é que isso aconteceu, razoáveis, não com a gama exa do Paulo César Pinheiro, né? Verdade. Ele fez 1000, com toda aquela capacidade dele, 1500, 1000, sei lá quanto. Disco gravado? Olha, tudo que eu fiz é de forma independente. Então, tenho 4, 5 CDs gravados de forma independente. O primeiro foi em 2004. Maurício Noronha e os Habitantes da Terra. Aquela banda. Tinha essa pretensão depois. Os Habitantes da Terra era a banda que te acompanhava. Eu achei que era o nome do CD. É o nome do CD. Era a pretensão é que a banda tivesse essa denominação, né? Sim. Era todos os habitantes, e eu nem gosto de tanta zoada, tanta fala, né? Tanta falatória, então não tinha muito sentido. Mas, de qualquer forma, foi esse título. Depois veio... Umas 10 músicas, mais ou menos, você fez? Todas suas, músicas. Também já Minha tinha... e do Santiago Dias. Desde 2004 já tinha o Santiago. Tinha o Santiago, eu conheço há 40 anos. Aí o segundo foi quando? O segundo disco veio, tardou. 2010. Porque eu fiz o primeiro CD em 86, o segundo, ou melhor, o primeiro livro em 86, o segundo em 90. Livro de poesia. Aí eu passei a colocar as letras, a escrever para as melodias. Eu achei que nunca mais ia fazer um livro de poesia, porque as minhas letras ficaram vinculadas a melodias, a cantar. Né? Porque não cabe a letra de uma música, não é exatamente uma poesia, né? Ela tem características poéticas, mas não é uma poesia, né, em termos estéticos, né? Uhum. Aí depois que eu conheci a Neuza, foi em 2016, eu escrevi muita poesia. Aí eu voltei a ser um poeta, a fazer poesia, independente da melodia. Sim. A melodia era a companheira. Sim. Todas as minhas letras eram preenchidas pela sua melodia, pela sua existência.
Então eu resolvi escrever de novo. Mas eu fiz, em termos de música, Então, fiz um Índio Branco de Alma Negra, que foi o segundo CD. o segundo CD, que foi em 2010. Demorou. Isso mesmo. Não. Primeiro 2004 ou 6? Não, o primeiro foi em 94. Eu estou Foi o dando livro? as datas. Não foi o livro o primeiro? O primeiro 90, o livro foi em 86, o segundo livro em 90, o primeiro CD em 94 para 95. Eu estou misturando as coisas. E em 2005 foi o Índio Branco de Alma Negra. Essa mistura do brasileiro é exatamente a mistura de tudo, índio branco e negro, né? Quem tem consciência da existência da brasilidade sabe que é toda essa mistura, né? Sim. É 100% miscigenado. Mauri, quando você cresceu, você saiu do Bexiga e foi para onde? Eu digo assim, é que o Bexiga aqui em São Paulo, para quem não conhece São Paulo, é um bairro muito de artistas, né? E Mauri, quando morou lá, era criança, não chegou a ter esse contato. O contato que você veio a ter depois com os artistas, independentes ou não, já não foi mais no Bexiga, você já estava onde? Não, depois do primeiro momento da minha existência adolescente, eu fui primeiro em Bexiga. Então, os primeiros passos foram lá também. Sim. Depois eu visitei pelo mundo aí como um bom conterrâneo. Né? É outra palavra criada. Conterrâneo da terra. Aí conterrâneo da terra. Então, eu, calcado nisso, sempre me chamaram de dizer: ô fulano, você é português, você é argentino, você é holandês. As pessoas sempre me perguntaram. Eu quase nem olho para cá, estou olhando para você. Sim. A minha relação Sim. com as pessoas está meio de esguelha. Você falou, eu sou cidadão do mundo. Aí uma justificativa pública me fez escrever Conterrâneo. Sinto-me um ser de todo mundo. Meu mundo não tem cercas. A minha terra é o teu planeta. Eu sou de todo canto. Sou conterrâneo nesta vida, a vida inteira. Sonhar demais me faz ser livre de toda ira. A guerra nunca faz sentido. Fez legião de túmulos. A morte do amor dos homens pela beleza. A tradução de toda língua está no beijo. Eu sei que sou de qualquer raça. Sou sertanejo. Os donos das fronteiras tantas são traiçoeiros. E eu canto a rebeldia plena pelos herdeiros.